essa entrevista com o candidato Kleber Montezuma, que já está conosco aqui. Já vou chamar aqui as nossas entrevistadas, são as mesmas de ontem. Esse é um critério estabelecido aqui pela TV Meio Norte. Então, as nossas entrevistadas, que são a advogada Cláudia Paranaguá, a doutora em enfermagem Olívia Dias e a jornalista Elane Araújo. Bom dia para vocês, meninas. Obrigada mais uma vez pela participação. E bom dia também ao candidato que já está conosco aqui no estúdio. Como fizemos ontem com o candidato Fábio Novo, a gente tem tempo para cada uma de vocês fazer 2 perguntas. Eu também faço 2 perguntas. E o candidato tem 1 minuto e meio para as respostas. Bom, queria começar então com a doutora Olívia hoje. Vamos fazer um rodízio, né? Ontem a gente começou com a Cláudia. Bom dia então, doutora Olívia. Que pergunta a senhora gostaria de fazer para o candidato Kleber Montezuma? Bom dia. Eu prefiro até ser chamada de professora, né? Pois não, professora Olívia. Obrigada. Então, assim, como eu coloquei ontem, gostaria de reafirmar, é um prazer primeiro estar aqui, é um prazer conversar com todos os candidatos, né? A cidade que eu nasci, que eu vivo, que eu me formei, então é um lugar que eu amo muito e que eu quero que seja muito bem cuidado. Então, assim, a minha fala, como a gente colocou ontem, é uma fala de várias pessoas, né? É uma fala coletiva de mães de pessoas com autismo, de filhos com autismo, do movimento de hanseníase, da universidade, são várias falas dentro dessa fala. Então, falando em relação à questão da educação especial, que foi uma demanda que a gente ouviu de muitas mães de crianças com autismo que estão na rede municipal, filhos estudam na rede municipal. A gente tem uma política nacional de educação inclusiva, eu li todo o seu programa, professor Kleber, fiz questão de ler, eu vi muito pouco assim, da questão da inclusão, falando alguma coisa. A gente sabe que tem 77, se eu não me engano, até o último dado que eu tive acesso, de salas de AEE, né, 77 escolas com salas de AEE, que são salas de atendimento educacional especializado, para quem não sabe o que é. E, assim, o que a gente percebeu que algumas mães colocaram, né? Que a questão da estrutura, a sala parece que é colocada em qualquer lugar da escola, não tem muito material, e às vezes precisa do que a gente chama de AT, que é o acompanhante terapêutico, que deveria ser um estudante de psicologia ou pedagogia, mas que em algumas salas do município está tendo técnicos de enfermagem, que a gente não acha que tem a qualificação ideal para acompanhar esses alunos. Então, elas falaram da questão da falta de material, de estrutura, de qualificação de professor. Muitos professores não sabem braille. Então, assim, a gente queria saber qual a sua proposta em relação à melhoria dessas salas de AEE, né? E quem também, a gente sabe que é uma recomendação, mas como é que está a fiscalização, se é o Estado, né, da fiscalização das salas de AEE nas escolas privadas, que é outro nó que a gente tem. Em relação também ao último decreto presidencial, né, o 10.502 de 2020, que fala sobre a questão da segregação, de certa forma, né? A gente volta ao passado, que não inclui, mas segrega alguns alunos de escola especial. O que você acha desse decreto? E qual a sua proposta em relação às salas de AEE, que a gente sabe que Teresina tem que avançar muito nessa questão da educação especial? Obrigada. Obrigada, Olívia. O candidato tem 1 minuto e meio para responder e aparece aí a contagem do tempo na sua tela. Bom, devo dizer que as escolas da prefeitura são escolas verdadeiramente inclusivas. Nós temos mais de 3.000 alunos que têm necessidades especiais e estão nas escolas da prefeitura. Desses, nós temos cerca de 600, que é uma necessidade mais severa, que tem um acompanhante pessoal, personalizado. Nós criamos também, numa parceria entre a educação e a Fundação Municipal de Saúde, um centro municipal de atendimento multidisciplinar,
Crianças que têm necessidades com dislexia, descalculia, dislalia, TDAH e outras necessidades, eles estão atendidos nesse Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar, que tem um psiquiatra infantil, um psicólogo infantil, fonoaudiólogo, tem o psicopedagogo, são centenas de atendimentos que se faz aos nossos alunos. E nós temos parcerias, por exemplo, com a AMA, que é a Associação dos Autistas, das mães que têm filhos autistas. Uma parceria muito interessante que nós vamos, inclusive, fortalecer. Então, do nosso lado, o que nós queremos é fortalecer ainda mais esse trabalho de inclusão. A senhora falou, nós temos mais de 70 salas de AEI. Nós vamos fortalecer e vamos melhorar. O Kleber prefeito. Obrigada, candidato. A jornalista Elane Araújo pergunta agora para o candidato. Bom dia a todos. Bom dia, Elane. Candidato, seu plano de governo, o senhor fala de algumas parcerias com o setor privado que o senhor deseja realizar caso seja eleito. A minha pergunta é: quais são os mecanismos de concessão pública que a Prefeitura de Teresina vai utilizar para ter como base uma prestação de serviço eficiente para a população teresinense? Porque a nossa experiência com concessões da prefeitura, como por exemplo o transporte municipal, não é uma experiência satisfatória, pelo menos não por parte do usuário, e aqui eu falo como uma usuária. Quais são os mecanismos, principalmente de monitoramento, que caso o senhor seja eleito, o senhor vai utilizar para ter o controle dessas concessões? Porque a gente sabe que, apesar de ser uma concessão que pressupõe uma parceria entre o setor público e o setor privado, existe e é eficiente que haja um monitoramento. Eu queria saber quais são as propostas que o senhor tem em relação a isso e quais são os mecanismos que o senhor vai utilizar caso seja eleito para fazer o monitoramento desses serviços, para que seja um serviço eficiente, principalmente para a população. Bom, eu acredito que você tenha conhecimento de que os principais serviços melhor avaliados pela Prefeitura de Teresina, em pesquisas com a população de Teresina, é a iluminação pública, é uma parceria público-privada, é a limpeza pública da cidade, uma parceria público-privada. E a última grande parceria público-privada foi com a relação à concessão de águas na cidade de Teresina, água e esgoto. Hoje nós temos 100% das comunidades regularizadas com água tratada, o que não havia antes. E nós, em 3 anos, aumentou-se de 19% para 34% o atendimento no esgotamento sanitário. E esse atendimento vai avançar ainda mais com o prefeito Kleber na cidade de Teresina a partir do próximo ano. Então, veja, 3 exemplos que a cidade conhece. Iluminação pública, muito boa, limpeza pública boa, o abastecimento de água tratado, muito bom, e de esgotamento sanitário que está avançando e vai avançar ainda mais. Na questão do transporte público, nós temos a conquista de ônibus com ar-condicionado, que nós vamos ampliar, parada de ônibus climatizadas, que vamos ampliar, e vamos resolver os problemas que ainda existem. O sistema não foi completamente fechado e nós vamos concluir. Obrigada, candidato. E agora a advogada Cláudia Paranaguá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cíntia. Primeiro eu quero agradecer esse convite de poder participar desta sabatina com os candidatos que se propõem a ser prefeito de Teresina, essa cidade que nós amamos, essa cidade que nós temos o dever de cuidado. E a primeira pergunta que eu trago ao candidato Kleber é sobre igualdade, sobre inclusão. Nós sabemos da situação histórica das mulheres, é uma situação sistêmica de discriminação, e recentemente o governo espanhol, ele sancionou uma lei que proíbe a diferença salarial entre homens e mulheres. Então, eu gostaria de saber do candidato o que ele pensa a respeito e que tipo de programa ele se propõe para que a prefeitura lidere esta proposta junto à iniciativa pública e privada.
Bom, a pergunta ela é importante e devo dizer que quando se trata do serviço público, seja no governo federal, governo estadual e governo municipal, os salários são iguais independente do gênero, independente do sexo. Então, homens e mulheres ganham os mesmos salários nas mesmas categorias em que estão. Ou seja, os professores, os advogados, os médicos, os enfermeiros, os engenheiros, os arquitetos, os assistentes sociais, todos, em qualquer carreira, ganham os mesmos salários. Não é? Isso de acordo com a categoria em que ele está. E nós temos também um programa de que aqueles que prestam serviços para o município também remuneram de forma igual, igualitária. Eu entendi a pergunta que a senhora faz e acho que é procedente. O prefeito ele tem liderança para se juntar a outros líderes que tratam da questão para vocalizar e fortalecer ainda mais essa igualdade de direitos em relação à prestação de serviço e à remuneração em contrapartida. Eu acho que é procedente e o professor Kleber vai estar junto com todos para que essa ideia se fortaleça e ela prevaleça. Tá certo, candidato. Obrigada. Agora, a minha pergunta. A sua campanha ela é toda feita com base na sua gestão vitoriosa, aliás, segundo números já divulgados, na Secretaria Municipal de Educação do Piauí. Mas o senhor teve muitos problemas no trato com os professores. Tem vários vídeos que circulam, inclusive adversários do senhor têm divulgado bastante esses vídeos fazendo uma comparação. E nós já tivemos aqui em Teresina alguns prefeitos que eram conhecidos por serem bem zangados. É o caso do ex-prefeito Alferraz, que tinha uma marca muito pessoal, e também do ex-prefeito Heráclito Fortes. Tem alguns episódios envolvendo o ex-prefeito, inclusive com o uso de violência, né, por parte dele durante uma manifestação de estudantes. Pergunto ao senhor, como o senhor se preparou psicologicamente para lidar com a população de Teresina, com os protestos que virão, com as manifestações, com as críticas, dentro desse novo formato de professor Kleber? Cíntia, nós temos 4.000 professores na rede municipal e nós temos a melhor educação por 2 vezes seguidas avaliada pelo Ministério da Educação. Então imagine você, se os nossos professores não estivessem satisfeitos com o trabalho que realizam, se eles não se entregassem de corpo e alma ao trabalho que fazem, certamente que nós não teríamos esses resultados, as nossas crianças aprendendo mais, aprendendo melhor e avançando. Isso demonstra que os nossos professores têm esse engajamento. Então essa é a melhor resposta que a gente pode dar. Os professores fazendo da nossa educação a melhor de todas as capitais brasileiras. E eu sou grato a todos eles. E quem se propõe a ser um administrador público, ele lida com as adversidades. É claro que tem interesses contrariados. Tem gente que não trabalha e gostaria de ganhar como aqueles que trabalham. Não é possível. Nós temos que valorizar quem trabalha e nós valorizamos quem trabalha. Então, isso é que nós fizemos como secretário e vamos fazer como prefeito de Teresina. Você deve estar tendo notícia dos debates. São 13 candidatos que temos e 12 se juntam só para bater no professor Kleber. Ontem aqui na TV Meio Norte, inclusive, foi uma pancadaria em cima do professor Kleber. E eu me mantenho tranquilo, por quê? Porque eu tenho que dizer à cidade o que eu vou fazer. Eu vou fazer mais e vou fazer melhor. Tá certo, candidato. Obrigada. Seguindo aqui a série de entrevistas, a gente vai de novo para a professora Olívia, mas antes eu quero lembrar que esse debate também está sendo transmitido pelo nosso canal de Facebook. Você pode acessar, depois pode rever alguns dos candidatos que você quer, tá bom? Muito obrigada desde já pela audiência também nas redes sociais que eu estava conferindo agora há pouco. Então, o link a gente fica disponível para você conferir também. Você pode depois checar no meu Facebook. Vamos lá, professora Olívia. Realmente é uma grande oportunidade para a gente estar com esse diálogo, até como eleitor, né, nos fortalece bastante. Nós temos um outro problema grande no estado do Piauí, que é a questão da hanseníase, né, que é uma doença secular. O Piauí tem mais de 1.000 casos por ano. Teresina, ano passado, teve mais de 300 casos, 306 casos, para ser exato. Corresponde a uma cidade com alta endemicidade para essa doença.
Só que Teresina não tem uma referência secundária sua, né? Ela usa, de certa forma, usa, né? É uma relação de apoio, né? Que é com o Centro Maria Imaculada. A gente tem uma série de problemas em relação a hanseníase. Primeiro, o Centro Maria Imaculada, ele funciona só pela manhã, com a equipe mínima. A gente tem muita dificuldade de acesso, porque tem questões da doença que requer uma referência secundária, principalmente quando tem reações. A gente não tem uma reabilitação, e principalmente cirurgia. Tem casos que são cirúrgicos, que é a perda de movimento, inclusive, de adolescentes de 18, 17 anos, que ficam incapacitados para o trabalho. É a doença infecciosa que mais incapacita no mundo. Então, nós temos de 0 a 14 anos, pelo menos 25 casos nós temos ano passado em Teresina, que coloca entre as capitais com o maior número de adolescentes com hanseníase no Brasil, um dos maiores números, né, percentualmente falando. Então, eu queria saber, em relação ao Centro Maria Imaculada, a melhoria desses processos de cirurgia, de reabilitação, para as pessoas com hanseníase, qual é a sua proposta, como é que a gente pode pensar na perspectiva, já que eu não estou falando de uma doença que não é endêmica, que é altamente endêmica em nossa capital. Bom, como a senhora bem sabe, é uma estudiosa da área, nós temos a responsabilidade do município, que é com a atenção básica. Então, nós temos que qualificar melhor o nosso pessoal na porta de entrada do sistema para fazer a identificação e para fazer os primeiros procedimentos do ponto de vista dessa atenção básica. Há também uma segunda linha de atendimento de média complexidade em muitos dos nossos hospitais. Temos 11 hospitais do município, mas a senhora sabe que alta complexidade é de responsabilidade do governo do estado. Está dentro da estrutura do sistema de saúde. E o estado tem um hospital especializado em doenças infecto-contagiosas. Bom, mas nós temos que fortalecer a atenção básica, a senhora tem razão. E também vamos fortalecer as parcerias que nós temos. Quer dizer, nós vamos ver os parceiros, a prestação dos serviços, a abrangência desse serviço, a qualidade do serviço. E o que for preciso fazer para fortalecer essas parcerias, nós vamos fazer. Quer dizer, a pessoa que tem a enfermidade, qualquer que seja ela, a porta de entrada entra pelo posto de saúde da prefeitura, que é a atenção básica. Então lá a gente tem que se verificar, identificar, para depois fazer os encaminhamentos. Se precisa de uma atenção média, temos os hospitais. De alta complexidade também, Isaac, é o Estado. Nós vamos fortalecer esse sistema. Obrigada, Olívia. Cláudia Paranaguá. Candidato, sabemos que a energia em Teresina é muito cara. Que tipo de gestão o senhor tem para o uso amplo de energias alternativas, como a solar, tanto para empresas como para as residências, já que Teresina é tão rica nesse tipo de energia? Devo dizer à senhora que, no âmbito da prefeitura, nós vamos instalar 3 sistemas de energia solar para atender a todos os órgãos da prefeitura. Então, são 3 usinas que vão ser instaladas na nossa gestão para isso. E vamos levar a energia solar para a zona rural. Nós temos mais de 40 campos agrícolas e hortas agrícolas com agricultura familiar. Muitas delas funcionando bem, outros com dificuldade. E a dificuldade é a ausência da energia para puxar a água e fazer a irrigação. Então vamos levar a energia solar para a zona rural, para atender aos campos agrícolas, às hortas agrícolas, da agricultura familiar. E isso para ter irrigação o ano inteiro e dar também toda a segurança e conforto às famílias. Então esse é um projeto que nós vamos implantar a partir de janeiro do ano que vem. E, obviamente, nós vamos liderar, em nível de Teresina, as iniciativas que fortaleçam o uso das energias renováveis. Isso é importante para o meio ambiente, isso faz bem à economia e é um setor que está crescendo bastante. E as pessoas estão percebendo isso. Então, da nossa parte, só terá incentivos. Sua vez, Elane. Candidato, a Teresina hoje tem uma das maiores taxas de desocupação do Brasil, né? Hoje, Teresina é a 4ª capital do Brasil
em que mais tem pessoas desempregadas. E em relação a isso, eu queria saber quais são as suas propostas, especialmente para aqueles jovens que acabam de sair da universidade e não têm um incentivo por parte do município de buscar empregos e buscar ocupação que corresponda à sua área de formação. Queria saber quais são as propostas que o candidato tem em relação a isso, para que essa taxa que não existia desde 2012 possa ser superada. Bom, eu devo dizer que no âmbito da prefeitura, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos destravar todos os processos que dificultam as iniciativas para o empreendedor e para os setores produtivos. E na hora que nós fizermos isso, nós vamos criar um ambiente favorável exatamente para que os microempreendedores, os pequenos empreendedores e também os grandes empreendedores possam ter seus empreendimentos, e isso vai gerar oportunidade de emprego e renda para os teresinenses. Segundo, nós vamos colocar em Teresina um verdadeiro canteiro de obras, R$ 1 bilhão em obras públicas, avenidas, pontes, viadutos, escolas, creches, e isso vai gerar em Teresina um movimento na economia muito forte, que também vai gerar oportunidade de emprego e renda para os teresinenses que precisam. E nós vamos liderar a busca pelo microcrédito, para que os empreendedores possam ter os seus negócios saindo de sua cabeça e ganhando a materialidade. E também temos ainda na prefeitura um banco de financiamento de ideias. E nessa área da juventude há um trabalho muito forte de apoio ao que nós chamamos de startups, que são aqueles grupos que com ideias inovadoras, sobretudo na área da tecnologia. Então os jovens estão entrando nessa onda e nós vamos fortalecer. Ok, muito obrigada, candidato. Olha, hoje, dia 28, está sendo anunciada uma nova paralisação de ônibus, né, na cidade. E essa é, na verdade, uma questão crônica em Teresina. Há décadas que os usuários de ônibus enfrentam os mesmos problemas, agravados com outros que acabaram surgindo ao longo dos últimos anos. A minha pergunta é, se eleito prefeito de Teresina, o senhor vai continuar insistindo nesse modelo de dependência quase única do teresinense em relação ao transporte de ônibus, de passageiros, ou o senhor tem outras alternativas, outros modelos, como os que vêm sendo adotados em outras cidades com sucesso? Cíntia, nós já temos em Teresina instalados, funcionando, 59 quilômetros de ciclovias. Estão sendo implantados mais 30. E o prefeito Kleber vai ampliar ainda mais esses corredores para as ciclovias. Portanto, 59 quilômetros já estão instalados, 30 estão sendo em expansão e nós vamos ampliar. Nós temos também outros modais que precisam conversar entre si, por exemplo, ônibus com o nosso chamado metrô. Mas devo dizer para você que o grande problema de Teresina ele está colocado na frequência dos ônibus que pega lá do bairro e traz até os nossos terminais. E nós vamos enfrentar esse problema para regularizar a frequência com mais ônibus para atender aos nossos usuários. Teresina é uma cidade hoje que conta com mais de 400 mil veículos. E destes mais de 400 mil veículos, cerca de 200 mil são motocicletas. Eu lembro que antigamente, quando eu passava em frente aos canteiros de obra da construção civil, a gente tinha centenas e centenas de bicicleta. Agora a gente tem centenas e centenas de motocicleta. Mas tudo isso é o avanço que a cidade vai tendo e o prefeito precisa acompanhar. E o prefeito Kleber vai acompanhar e nós vamos procurar enfrentar os problemas para aqueles que precisam do sistema possam usá-lo com conforto. Obrigada, candidata. A gente terminou a nossa sabatina de hoje, mas no final o senhor tem direito a deixar assim sua mensagem para os nossos telespectadores e telespectadoras. Eu quero agradecer a você e ao Sistema Meio Norte pela oportunidade, agradecer aos nossos entrevistadores. Procurei dizer à cidade de Teresina o que o prefeito Kleber vai fazer nos próximos 4 anos, que é isso que verdadeiramente interessa aos teresinenses. Na educação, vou dobrar o número de escolas em tempo integral. Na saúde,
Os postos de saúde nós vão começar a funcionar em regime noturno e também em final de semana. Vamos implantar o Hospital da Mulher e também o Hospital da Criança. Vamos gerar um canteiro de obras na cidade de Teresina com 1 bilhão de recursos para gerar mais empregos e renda para os teresinenses. Na zona rural, nós vamos levar a energia solar para fortalecer a agricultura familiar com os campos agrícolas, as hortas agrícolas sendo irrigadas, e vamos trabalhar para que a cidade continue avançando. Esse é o propósito do prefeito Kleber. Obrigada, Kleber, pela sua participação hoje aqui, pela disponibilidade de vir conversar conosco aqui e com as nossas colegas entrevistadoras que estarão de volta amanhã para mais uma sabatina com candidatos. Nessa série, só entrevistamos os 4 candidatos que aparecem melhor colocados na pesquisa de intenção de votos.